Irmãos, falar sobre família, instituição maravilhosa a qual o Senhor nos deu desde o início dos tempos, para que eu e você pudéssemos estar com a nossa família, abençoando. Mas eu posso falar desse texto, quando Paulo escreveu esse texto para o seu amigo Timóteo, e mandou essa carta ali. Ele estava falando para a família física e espiritual, irmãos, para que eu e você pudesse cuidar da nossa família. Porque às vezes o que acontece conosco mesmo, irmãos, quando nós estamos na obra mesmo, às vezes nós cuidamos dos de fora, esquecemos os nossos dentro da nossa casa. E aí eu me pergunto, será que você tem dado afeto? Será que você tem dado amor para os seus da sua casa? Irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 em diante, vai contar a história de Davi, quando estava na cidade de Siclag. E ali ele guerreou, estava numa guerra e deixou aquele povo ali em Siclag. Deixou sua família ali. Davi, com toda a sua imponência, com toda a sua autoridade, com os seus soldados, ele estava guerreando e deixou sua família e foi fazer a obra. Mas quando ele voltou, irmãos, a cidade de Siclag estava toda queimada. E aquele povo tinha levado seus filhos, suas filhas, os velhos, idosos, e até mesmo 2 mulheres de Davi. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, ensinar, que os homens, 600 homens a qual estavam com Davi, se dobraram e choraram profundamente. Davi também chorou profundamente, irmãos, por aquela derrota, porque o povo tinha levado todos os seus familiares. E ali ele ficou chorando durante um bom tempo. E às vezes isso tem acontecido conosco no nosso dia a dia, irmãos. Você tem deixado a sua Siclag, a sua casa, esquecidos dos seus, e às vezes está fazendo com os afazeres do dia a dia. Eu posso falar, e às vezes, por a minha vida ser tão corrida por causa do serviço, às vezes você quer prover dentro da sua casa, você não deixa faltar nada, você luta por aquilo. Deus, mas nós não deixamos de fazer a obra. E nós não deixamos de buscar ao Senhor. E às vezes, fazendo tudo isso, buscando os outros afazeres, e às vezes você acaba esquecendo da sua própria família. Você sendo um bom homem, você faz o que tem que fazer dentro da sua casa. A sua esposa também. Mas às vezes cada um fica vivendo no seu mundinho. Às vezes cada um fica no seu espaço. E às vezes você, dentro da sua própria casa, não tem uma liberdade com os seus familiares. Estando, primeiro ponto, irmãos, desse texto, às vezes você acaba deixando a sua família de lado. Você acaba descaracterizando o que a Bíblia nos ensina. E vivendo essa modernidade a qual tem acontecido hoje. E o que acontece de hoje em dia? Principalmente os jovens, as crianças de hoje em dia. Você não vê mais uma criança jogando uma bola, jogando um peão, andando de carrinho de rolemã. Quantas vezes eu caí, me machuquei de bicicleta, de carrinho de rolemã. E hoje em dia, o homem e a mulher arranjou a maior babá, que é o celular, a TV, e acaba descaracterizando o padrão que o Senhor nos deixou. Irmãos, o que eu quero que você entenda nesta noite é que o Senhor, Ele quer que você estabeleça a minha e a sua família no caminho a qual nós devemos andar, irmãos. Ele está chamando a nossa atenção para que eu e você ensinem as crianças a qual no caminho a qual devem andar. E às vezes o seu filho, ou até mesmo a sua esposa, às vezes quer conversar com você e você deixa ela de lado.
Você está vivendo no seu espaço. E dentro da sua própria casa, cada um tem o seu próprio espaço. Um filho tem o seu espaço, a sua esposa tem um espaço e o marido tem o seu espaço. De frente para a TV com um prato de comida. Às vezes é dessa forma, irmãos. Ele só quer saber disso e esquece o resto. Não conversa, não quer perguntar o que está acontecendo no seu dia a dia. E a família está sendo destruída. E Satanás está lá batendo palma e dando risada. Mesmo que você seja a única pessoa a qual tem essa responsabilidade de estar na presença do Senhor, de estar buscando com veemência, estar orando pela família a qual o Senhor os deu. A responsabilidade não é só sua, irmãos. Pai, mãe, não é só sua. Se o seu pai e sua mãe, se você, sua esposa, sua família está dentro da igreja, a responsabilidade são mútuas, não só do homem, mas sim dos dois, irmãos. Em buscar, em ensinar, em mostrar o caminho a qual deve andar. A palavra do Senhor nos mostra isso. Eu vi aqui vários textos sendo falados aqui nesta noite, a qual os irmãos leram e falaram aqui dos acontecidos, das bênçãos a qual tem acontecido. Glória a Deus por isso. E quando foi falado de Davi aqui, irmãos, é muito interessante que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia a obra, mas ele tinha uma família derrotada, irmãos. Filho querendo matar o pai, irmão querendo matar irmão. Esposa, a qual tinha um casamento totalmente devastado. Quando você olha pela vida de Mical, irmãos, era uma mulher a qual só Deus. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a toa destrói. Foi o que aconteceu, irmãos. E o que o Senhor ele requer de mim e de você nesta noite? Ele quer que nós buscamos a Ele com toda a presença a qual Ele nos adquiriu. Mesmo quando vinha a luta, mesmo quando vinha as provas, não deixar de adorar a Ele. Tem até mesmo um louvor que fala, tem coisa boa chegando. Com toda a luta a qual você esteja passando, irmãos. A palavra do Senhor vai falar nesse texto, a qual eu acabei de ler lá em 1 Samuel. Vai dizer de Siclag que o povo levou toda a sua família. E o povo ali estava querendo apedrejar a Davi, porque eles tinham feito o que o rei tinha pedido, irmãos. Só que eles estavam bastante tristes agora. Meus filhos, meus pais, meus irmãos foram todos levados. Mas eles não deixaram, ficaram ali orando. E o que Davi ele faz? Ele pede o colete sacerdotal e vai orar. Ele pede permissão ao Senhor. Senhor, devo ir atrás destes zombadores, destes invasores? E o Senhor vai ao encontro deles, e você vai encontrar e vai libertar aquele povo. E foi desta forma, irmãos. Ele foi, e durante este caminho ele encontrou um egípcio, a qual seus senhores deixaram ele lá, largaram ele durante alguns dias, a qual ele adoeceu. E a palavra vai falar, irmãos, que Davi pergunta para aquele homem, você vai me levar até os seus senhores? E ele fala, eu vou, mas que o Senhor não faça nada comigo e nem entregue a eu àqueles senhores. Jurou durante ao Senhor. E ele foi. E ele chegando naquela cidade, aonde aquele povo estava ali, a qual tomou tudo o que eles tinham, o povo estava festejando, estavam bebendo, estavam lá alegres, festejando com o que eles tinham tomado daquela cidade, cidade de Judá. E olha só, que interessante, e às vezes, Satanás está feliz porque ele está tentando tomar a sua família, irmãos. E aí o povo está zombando, está dando risada. Mas o Senhor ele fala para mim e para você nesta noite, que quando você vem para a casa dele, buscar a ele, pedir, sem cessar, como foi lido o texto inicial, que o pastor leu aqui,
Quando você busca Ele de verdadeiro coração, irmãos, você vai passar pelo fogo, você vai passar por qualquer movimento, mas Ele vai estar contigo, e a sua bênção vai chegar, irmãos. Não importa a hora, nem quando. Às vezes nós queremos as coisas da nossa maneira, mas não é da nossa maneira. A palavra nos ensina que há um tempo determinado para tudo, irmãos. Esse texto vai falar que Davi, ele ficou 3 dias ali, chorando, orando, jejuando. 3 dias, irmãos. Depois ele comeu pão, uva, bolo, fortaleceu as suas forças e foi ao encontro daqueles homens. Saíram 600. Quando chegaram no ribeiro de Beozar, ficou 200 e foi só 400. E esses 400 homens foram até chegar àquele local. Quando eles chegaram lá, que os homens estavam ali alegres, que tinham tomado tudo, Davi, ao amanhecer, atacou aquele povo, atacou aqueles homens. E a palavra ainda vai falar que 400 jovens conseguiram fugir. E eles voltaram alegres com a sua família, com os seus filhos, com seus pais, com suas esposas, porque o Senhor, Ele era com eles. Da mesma forma, eu e você não somos diferentes, irmãos. Às vezes você está tão preocupado com as coisas dos dia a dia, irmãos. Você está tão preocupado com o amanhã, esquece de cuidar dos seus, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos ensina, e ela é bem nítida e bem clara, irmãos. Um texto ao qual eu sempre vou levar comigo é Mateus 6,33, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Às vezes, com toda a luta que acontece, com todo o processo que acontece, mas quando você permanece firme na presença do Senhor, o Senhor lhe provê, irmãos, para mim e para você. Ele te dá o escape. É desta forma, irmãos. Olha só, ele era um homem a qual ajudava os outros, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, mas a sua família era derrotada. Ele tinha que estabelecer essa família. Por isso que ele escreveu tantos salmos, irmãos, agradecendo, se arrependendo. Quando ele leu o salmo aqui no 23 também, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque o Senhor estava com ele, estava passando por um processo, mas o Senhor abençoou a vida dele. Como vários outros textos, sempre ele estava agradecendo. Quando ajuntou o povo e todo o povo pôde adorar ao Senhor. Ele não construiu o reino, seu filho conseguiu construir o templo, mas ele sempre estava adorando e glorificando o nome do Senhor. Que eu trago com isso para mim hoje, irmãos, nesses dias, é que eu e você, nós temos que ter mais afeto, mais amor com os nossos familiares. Por isso que essa geração de hoje em dia, irmãos, é uma geração a qual está vivendo esse momento de angústia, esse momento de depressão, porque não tem afeto, não tem amor. Se você tem capacidade de dar as coisas para o seu filho, um bom estudo, estabelecer tudo, dê, irmãos. Mas se você não consegue dar isso, dê amor e dê afeto. Você pode ter certeza que vai ser retribuído lá na frente para você e para sua família, irmãos. Não vai ser uma família destruída, não vai ser o filho querendo enfrentar o pai, mas sim um filho e uma mãe, uma família amorosa. É isso que o Senhor Ele quer que eu e você entenda nesta noite. É isso que Ele quer que você possa entender e trazer para a sua vida, irmãos. E aí por isso que às vezes as pessoas não querem saber. Às vezes você está tão cansado, seu filho lá quer conversar com você, quer falar do seu dia a dia, e às vezes você não quer saber, ele fica lá no celular, fica na TV, e a TV trazendo tantas coisas ruins, irmãos. Hoje em dia é só Jesus na causa, irmãos. Nós temos que ensinar e mostrar o que nós devemos e não podemos fazer, irmãos. Assistir, porque nem tudo é lícito para nós.
A palavra do Senhor ela é bem clara, irmãos. Graças a Deus o meu filho, irmãos, eu dou graças a Deus todos os dias, irmãos. Porque ele gosta de ler a palavra. Ele gosta de estudar. Quando eu estou lendo, ele... Não, pai, deixa eu ler também. Vamos ler. Vamos ensinar. Graças a Deus, irmãos, que ele tem. Quando ele vamos assistir um filme evangélico, nós não assistimos nada de coisa diferente, irmãos. Sempre na presença do Senhor, sempre estabelecendo coisas boas, irmãos. Isso ele tem aprendido, irmãos. Tem um filme lá que eu já assisti mais de 500 vezes, irmão. Mas é um filme que fala da Bíblia, irmãos. Isso ele tem aprendido. Eu agradeço a Deus por isso. Porque ele gosta de fazer isso. Gosta de estar na casa do Senhor. Gosta de aprender. Gosta de ler. Hoje na hora que eu estava estudando esta palavra, já estava estudando uns dias. Mas hoje, especialmente o dia de hoje, quando eu estava lendo, não, vou ler com vocês. E aí ele veio aqui e ainda grifou aqui, ó, para mim. Pai, eu posso ler esse texto? Eu falei, depois nós vemos. É desta forma, irmãos, que nós devemos fazer, nós devemos ensinar, nós devemos mostrar. Porque nós refletimos isso para a nossa família, para os nossos filhos. Como foi essa homenagem a qual teve aqui, ó? Cada um com sua própria profissão. Às vezes você é surpreendido com as coisas a qual acontecem, irmãos. Nem quando eu estava lá na congregação, quando ele entrou lá, eu falei, o que ele está fazendo com esse? É bênção pura, irmãos. E é desta forma, irmãos. E ele tem o desejo, e ele fala, não, eu quero ser que nem meu pai. É bênção, irmãos, quando acontece isso, irmãos. Porque você está demonstrando o seu amor e o seu afeto, como você é dentro da sua casa. Você não deixa de qualquer jeito, mesmo na correria do dia a dia, irmãos. Eu dou graças a Deus por isso, que aqui não tem pessoas assim, mas que nós devemos permanecer sempre da mesma forma, do mesmo foco, do mesmo objetivo, em adorar, em buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode ter certeza que o Senhor não vai deixar faltar nada diante de você, dentro da sua família, irmãos. Por mais difícil a qual você esteja passando, que depois que aconteceu tudo isso, olha só lá na vida de Davi, ele conseguiu estabelecer a sua família, irmãos. Trouxe todos e todos ficaram felizes. Antes disso, os homens queriam fazer o que com ele? Os soldados queriam apredejar ele, irmãos. Você já se viu numa posição assim, muito difícil, irmãos? E falar, e agora? O que vai acontecer? Irmãos, é difícil, irmãos. Às vezes acontece tantas coisas e você fica se pensando o que vai acontecer. E agora, Senhor? Como vai ser? Mas o Senhor te dá o escape, irmãos. Porque Ele conhece o seu interior. Não adianta, o melhor remédio, irmãos. Às vezes você quer se desabafar para alguma pessoa, quer falar, e às vezes você fala, e agora? Mas a melhor coisa é você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e desabafar para Deus, irmãos. Que Ele é o único que vai poder resolver os seus problemas. É dessa forma, irmãos. Eu tenho vivido desta forma, irmãos, um dia após o outro. Mesmo na luta qual tem passado, mesmo na dificuldade, às vezes da sua própria família não quer te ver bem, irmãos. Às vezes ele fica olhando as suas bênçãos a qual você tem adquirido, e às vezes tem inveja. Mas o Senhor te dá o escape. E Ele demonstra que Ele é Deus na sua vida, irmãos. E é desta forma a qual tem acontecido, irmãos. Irmãos, que nem ontem a gente teve uma palavra abençoada lá. Eu vou abrir um trecho aqui dar uma palhinha. Mas não é diferente do que eu estou falando aqui, irmãos. A palavra do Senhor, ela vai dizer que quando Davi ele estava ali, o povo estava fazendo, quando ele estava chegando, o povo estava fazendo o quê? Bebendo e zombando. Da mesma forma como foi a pregação ontem lá na ceia. O povo estava zombando de Jesus. Da mesma forma, irmãos. Estava zombando da vitória, da sua derrota. Mas o Senhor estava chegando. E quando Deus entra no negócio, irmãos, pode vir um levante que for, irmãos, Deus vai te abençoar, irmãos. É desta forma, irmãos. Não deixe a sua Ciclag
lá no lugar. Não esqueça a sua Siclag. Guarde ela. Estabeleça um perímetro para abençoar a sua Siclag. Proteja ela. Não deixe de proteger. Dê amor, dê afeto. E adore ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Você pode ter certeza que o Senhor ele vai te abençoar, irmãos. Quando Davi ele fez isso, irmãos, ele mesmo vindo daquela vitória a qual ele derrotou aquele povo com 600 homens, quando ele chegou, que ele viu Siclag toda queimada e os seus familiares ter sido levados, ele chorou profundamente, angustiado. E às vezes nos dias de hoje, irmãos, com as nossas preocupações, você está angustiado com suas contas, com as suas preocupações do dia a dia. Esquece de cuidar da sua Siclag, da sua casa, da sua família. Você esquece, irmãos, porque você está preocupado com as outras coisas. Olha só a vida deste homem, irmãos, a qual foi um homem com toda a imponência, bem ali, centrado na presença do Senhor. E olha só o que aconteceu. Deixou sua Siclag invadida. Então o Senhor ele está pedindo para que eu e você perceba e entenda que Ele está no negócio. O Senhor ele requer de mim, de você nesta noite, que eu e você cuide um dos outros. Não deixe o seu próximo de lado, irmãos. Quando Paulo escreveu aqui esse texto, o qual nós lemos: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que um descrente. Ele estava falando da sua família, não somente espiritual, mas sua família de sangue, irmãos. É dessa forma, irmãos, porque às vezes o incrédulo, ele tem dado amor para a sua família, tem dado amor para a sua esposa, tem dado amor pelos seus filhos. E você, a qual conhece a palavra, às vezes você está vivendo que nem um fariseu, irmãos. Conhece, mas não pratica. E o Senhor ele não requer isso de mim, de você, irmãos. Se você conhece, se você quer conhecer cada vez mais, mas pratique a palavra do Senhor. Busque ela. Não somente na igreja, de terno, de gravata, não, irmãos. É no seu dia a dia, no seu testemunho, é após do culto, é lá no seu serviço, quando alguém vir te perguntar algo e você souber responder dentro da palavra. Porque você respira e vive a palavra de Deus, irmãos. É dessa forma, irmãos. Quando você determinar isso dentro de você, irmãos, você pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar de uma forma a qual você menos imagina. Vai vir tanta bênção que você não vai saber de onde, irmãos. É isso que acontece, irmãos. Às vezes você se pergunta, fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Quando você menos espera, Deus te dá um escape, irmãos. Eu estou falando por experiência própria, irmãos. Por situações a qual eu vivi e Deus me deu um livramento, irmãos. E eu falo: Deus é bom, irmãos. O tempo todo Ele é bom, irmãos. Por isso que nós temos que agradecer todos os dias, irmãos. Dobrar o nosso joelho e agradecer pelo sol, pelo seu serviço, a qual Deus te adquiriu, para que você possa proteger essa Siclag, proteger a sua família, tá dando amor, ter abençoado, ter este afeto um com os outros, dar amor ali, atenção para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. E às vezes não tem isso, irmãos, porque cada um quer viver no seu espacinho. E aí, se você entrar no espaço dessa pessoa, já viu a briga que vai dar. Mas Deus ele está mostrando que não é dessa forma. Nós temos que viver diferente, irmãos, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Irmão, só de falar eu me arrepio, que o Senhor ele tem feito isso na minha família, irmãos. Deus tem abençoado, irmãos, porque há um momento de você escutar, irmãos, não há um momento de você falar. Você tem que aprender isso, irmãos. Principalmente se você for casado.
Eita Jesus! Quando a mulher tá brava, meu Deus do céu, irmãos. Se você não fechar a boca, chicote estrala. Irmãos, é dessa forma, irmãos. Você tem que... E aí, ó, não vou falar que é minha esposa tá aqui. É brava, irmãos. Baiana brava, hein? Eita Jesus! Mas é dessa forma, irmãos, a qual nós temos que fazer, irmãos. Tem hora que nós temos que ficar, ó, quietinho, irmãos. E eu dou graças a Deus por isso. Porque hoje em dia, irmãos, o que acontece? Os casamentos estão tão assim, ó. Casa hoje e amanhã já está separando. Porque não tem um alicerce. Não vive a palavra. E eu dou graças a Deus pela vida do meu pastor, pela minha vida. Eu já tenho 16 anos de casado. O pastor também fez 16 anos de casado esses dias. Parabéns. Deus abençoe. Da mesma forma eu, irmão. 16 anos. Dou graças a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa. Mas sempre Deus me ensinou. Graças a Deus eu tenho pai e mãe. Meu pai já faleceu, mas eu tenho minha mãe. Dou graças a Deus por isso, que eles me ensinaram um caminho ao qual eu sempre devo andar, irmãos. Meu pai era pastor, irmãos. Sempre me ensinou ali, ó. Eu sempre estava ao lado dele. Meus irmãos todos eram da igreja, todos. Batizados no Espírito Santo, todos. Quando meu pai faleceu, saiu todos. Só permaneceu eu. Quando aconteceu isso, até minha mãe, ela ficou acuada. Mesmo eu ali machucado dentro, mas eu não deixei de adorar ao Senhor, irmãos. Eu busquei ao Senhor, porque eu aprendi, irmãos. Tive uma pessoa ali a qual estava me ensinando a palavra. Eu aprendi que mesmo na luta, mesmo no processo, não adianta você chutar o balde e falar, querer colocar Deus na parede. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E às vezes é isso, irmãos. Você quer colocar Deus na parede. Não é dessa forma, irmãos. Porque tudo quando estava acontecendo, irmãos, Deus sempre estava mostrando na palavra. Se prepara. Se prepara, que agora você que vai cuidar da vida espiritual da sua família, irmãos. Você já pensou a responsabilidade? Você tinha lá seu pai lá, a qual cuidava de toda a sua família estabelecida, espiritual, orando ali. A família estava toda reunida. E aí de repente ele falece e ele te dá essa responsabilidade. Esse texto ele quer falar disso, irmãos. Que Deus ele me deu essa responsabilidade de eu estar podendo buscar ao Senhor na minha casa e para os meus familiares. Então eu vou ser cobrado se eu não fazer a minha parte, irmãos. Você tem feito a sua? Você tem cuidado dos seus? Mesmo você vindo às vezes para a casa do Senhor sozinho, deixou sua família lá, deixou seu esposo, a sua esposa lá em casa e veio adorar a Deus. Deus sabe, irmãos. Deus sabe o que você está passando, irmãos. Mas há um tempo determinado para tudo, irmãos. Ele sabe da sua luta, Ele sabe do seu sofrimento. E às vezes você tem buscado a Ele e orar e falar, Senhor, e agora? Está difícil. Mas você já imaginou se você estivesse sem Ele, irmãos? Como é que seria? Seria mais difícil, não seria? Não esquenta não, irmãos. Porque como eu falei, tem coisa boa chegando. Não importa o que você passou não, irmãos. Não importa o que eu sofri. O importante é que eu sobrevivi, irmãos. Eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Irmãos, eu passei por um processo até de depressão. Mas eu não deixei de adorar ao Senhor não, irmãos. Quando eu perdi meu pai, foi um momento mais difícil da minha vida, irmãos. Que diante disso eu já tinha perdido 2 irmãos. Uma irmã e um irmão. E às vezes você está esperando aquela pessoa chegar e cadê a pessoa? Não chega. Meu pai mesmo, então, morreu no dia do aniversário dele. Você já imaginou, irmãos? No dia do aniversário ele faleceu. Mas eu nunca falei isso aqui, irmãos. Foi no dia do aniversário dele que ele morreu. Nós estávamos preparando uma festa, já tinha tudo. Eu trabalhava no shopping na época. Estava para bater uma meta. Que eu falei, configura tudo aí que eu vou para casa. Quando nós estávamos naquela festa, ele infartou. E aí nós correu para o hospital. E aí nós passou lá no hospital, ele ficou um tempo ainda. E aí ele faleceu. Mas ele foi tranquilo, irmãos. Irmãos, é dessa forma. Foi muito difícil. E às vezes eu, no serviço, eu subia lá em cima, lá no estoque, e eu me derramava, não demonstrava para ninguém, nem para minha mãe, nem para ninguém na minha família. Nem para minha esposa eu demonstrava, irmãos.
Mas quando eu estava sozinho, eu me derramava sozinho, irmãos. Eu falava, tá difícil. Mas se eu tivesse sem Deus, irmãos, seria mais difícil. Talvez eu não teria nem aqui eu estava, irmãos. Mas quando Deus está no negócio, é muita bênção, irmãos. Fora as outras pessoas que eu perdi, importantes na minha vida. Mas eu não deixei de adorar a Deus. Porque o Senhor, Ele é comigo, irmãos. Por mesmo que você passe todas essas lutas a qual você tem passado, quando você busca Ele, e aos poucos a família está sendo estabelecida. Aqueles que não estavam, agora estão. É dessa forma, irmãos. Por isso que é importante, irmãos, nós buscarmos a Deus. Dobrarmos os nossos joelhos e agradecer e orar por aqueles a qual está na sua casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei quais são os seus problemas. Mas Deus sabe, irmãos. Não uma luta que você não possa carregar. Deus, Ele vai te dar o escape, irmãos. Depois de acontecido tudo isso comigo, irmãos, na minha vida, na minha família, Deus aos poucos vai estabelecendo, irmãos, porque as pessoas vão olhando para você. Elas ficam ali falando, meu Deus, olha lá, ele não desistiu não. Às vezes eu chegava em casa, irmãos, meus irmãos gostam de sempre fazer uma bagunça. E aí imagine, meu pai era pastor, eu morava embaixo assim, e aí tá aquela bagunça, aquele pancadão lá, porque os outros saíram tudo da igreja. Você já imaginou isso, irmãos? Eu passei por isso, irmãos. Casa de crente, irmãos. Às vezes a pessoa não dava nem respeitava nem a própria mãe, irmãos. Sabendo que sua mãe ali passou por aquele processo e tá lá naquele pancadão lá. E aí era preciso você chegar lá e falar, meu, ajuda aí, né? É dessa forma, irmãos. Mas depois disso as pessoas começam a entender, irmãos, a responsabilidade que você tem. Quando você faz a obra, quando as pessoas olham para você e falam que você é diferente, que você persistiu, não retrocedeu, sempre olhou para o alvo. Ela, não, eu quero isso aí agora. Eu não quero viver nesse mundo pecaminoso, não. E aos poucos ela vem buscar o Senhor. Quando você menos imaginar, irmãos, você vai poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e os meus. Não somente os de sangue, mas os que estão ao próximo de você, porque você tem testemunhado, você demonstrado que o Senhor é na sua vida, irmãos. É isso que o Senhor Ele requer de mim e de você, irmãos. Eu posso falar aqui de tantas pessoas a qual tem acontecido na minha vida, irmãos, qual eu menos imaginava, às vezes está indo lá na igreja, porque eles estão observando a minha vida, irmãos, no meu dia a dia, irmãos, no meu serviço, meus afazeres. E às vezes vem fazer perguntas para mim. Quando você começa a falar que o Senhor é bom, que Deus Ele faz a transformação, quando você começa a ajudar, fazendo a obra, demonstrando isso com amor, com afeto, não com meios financeiros, porque às vezes as pessoas, elas estão bem financeiramente, mas elas não têm o amor, irmãos. Ela só quer escutar, eu estou junto com você em que você precisar. Eu te amo em Cristo Jesus. Ela só quer escutar isso, irmãos. E às vezes você não fala isso para a pessoa, não fala isso para o próximo. Você vive lá no seu mundinho lá e esquece dos outros. Ele não requer isso nem de mim nem de você. Ele quer que eu e você vivemos juntos, firmes, estabeleça uma família firme e forte. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, Ele não vai ficar olhando placa de igreja, Ele não vai ficar olhando nada não, irmãos. Ele vai vir buscar os verdadeiros adoradores, a qual adoram o Pai em espírito e em verdade. E é isso que nós estamos aqui fazendo, irmãos, adorando a Ele, em espírito e em verdade. Amém, igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Você está fazendo uma oração com a permissão do nosso pastor. Deus está passando para ele. Cuide da sua Ciclag, cuide da sua família, cuide da sua casa, igreja. Aleluia. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Papai, venha abençoar, Senhor, meu Pai, grandemente, Senhor, meu Pai, a esta família qual aqui o Senhor nos deu, Senhor, meu Pai, a qual nós vivemos unidos um com os outros, Senhor, meu Pai, a qual nós se alegramos um com os outros,
Papai, para que o Senhor possa abençoar, meu Pai, grandemente, meu Pai, para que cada um possa ter mais afeto, mais amor, Papai, possa se chegar mais diante de Ti e Te adorar em espírito e em verdade. Papai, para que eles possam, meu Pai, reconhecer que Tu és um Deus a qual cura, a qual liberta, a qual transforma, mesmo aquele a qual eles pensam que não tem nada, mas o Senhor tem um a fazer para aquelas pessoas, meu Pai. Abençoa e confirma, Senhor, a bênção, a vitória nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.